certo de que você vai compreender. Eu queria convidar você, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Ezequiel. Amém? Para quem está com a Bíblia de papel, você vai abrir a sua Bíblia no meio, assim, você vai encontrar Salmos, aí você vai voltar Provérbios, vai encontrar ali Eclesiastes, vai encontrar Jeremias, vai encontrar Isaías, vai encontrar Jeremias, vai encontrar Lamentações dos Jeremias e vai encontrar Ezequiel. Amém? Tudo sempre for olhando para a direita e, olhais, da direita para a esquerda, né? Vocês estão vendo o contrário. Amém? Aí você vai comigo até Ezequiel capítulo 47. Vai ser projetado aqui, se você não está com a Bíblia de papel, vai ser projetado aqui igual, né? Eu aconselho você, deixa eu dar um encorajamento, se você ainda não tem a Bíblia física, né? Compre uma para você manusear, anotar. Pastor, mas pode anotar na Bíblia? Pode, irmão, fica tranquilo, o Senhor não vai ficar bravo com você, muito pelo contrário. Ele enche o seu coração quando ele encontra você meditando nas Sagradas Escrituras, você encontra você tentando aprender, mergulhando nesse livro maravilhoso. O que não dá para fazer é não fazer nada, né? Então, se você puder, adquira uma Bíblia física dessa, faça anotações. Quando você tiver um questionamento, anote num cantinho lá. A primeira vez que você encontrar o pastor ou um dos presbíteros da igreja, ou um líder de grupo de comunhão, você vai, eu tenho aqui uma conversa para ter com você, senta aqui, estou com umas dúvidas, né? E pergunte para pessoas, converse com pessoas. Pastor, mas eu posso perguntar para o chat GPT? Pode, mas o chat GPT ele vai dar a resposta às vezes que você está bem planejado a ouvir. Então, converse com pessoas, você vai ouvir às vezes o controverso, é muito legal. E eu queria convidar você para ler comigo no capítulo 47. Obrigado, meu irmão, que o Senhor te dê em netos. Bastante, amém? Só ouviu o amém dele, né? O filho dele. Ezequiel 47 é um texto que a gente, pelo menos aqueles que são mais, tem uma caminhada mais longa na fé, é aquele texto onde a gente geralmente ouve ele ser pregado acerca de intimidade com Deus, profundidade com Ele. Porque ele conta, Ezequiel vai contar exatamente de um momento que ele está vivendo, uma visão que ele está tendo, uma epifania, algo que ele está sendo levado a viver como experiência, aonde alguém o leva, e esse alguém ou é um anjo ou é o próprio Jesus, que o leva a viver uma experiência extraordinária. E essa experiência extraordinária é um rio que corre, que sai exatamente do templo do Senhor, do lugar onde no mundo antigo, e principalmente aqui em Ezequiel, era o lugar de encontro com Deus, né? Para alguns de nós aqui, o lugar de nós encontrarmos a Deus é num culto, né? Mas entenda que depois de Jesus, nós temos a oportunidade de encontrar uma das facetas, uma das características de Deus no secreto. Existe uma outra forma de nós encontrarmos Deus, que é aqui, no coletivo, e que nós somos incentivados pela Bíblia, pelo próprio Deus, a dizer, olha, não deixem, vocês podem parar com um monte de coisa na vida de vocês, mas não parem de se reunir no coletivo, não parem de se reunir como igreja. Isso é fundamental, porque eu me manifesto nesse coletivo. Então, a gente tem uma face de Deus que é revelada aqui, mas existe uma face de Deus que é revelada no secreto. Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você ora no seu carro, quando você ora em algum lugar, você e Deus, ali Deus também se revela para você. Mas aqui, no mundo antigo, o lugar de encontro com Deus era o templo, era lá, não havia outra possibilidade. E aí a imagem que esse anjo, ou o próprio Senhor Jesus leva Ezequiel a ver, era uma água que corria do trono, e essa água começava um rio estreitinho, aí esse rio ia alargando, aprofundando, e esse rio desembocava num lugar que existe até hoje, que é o Mar Morto. E quando ela desembocava no Mar Morto, o Mar Morto, você sabe qual é uma coisa interessante do Mar Morto? É que o Mar Morto não é morto. Não nasce peixe lá, não cria peixe. Até alguns dizem que tem alguns micro-organismos que vivem lá, né?
Eu não sei, a gente teve, alguns anos atrás, nós ganhamos um presente, eu e minha esposa, de podermos ir para Israel. A gente foi lá ver o Mar Morto. Uma coisa eu sei, fede muito, né? Não sei se tu lembra ainda do cheiro, né, amor? Mas tem um cheiro de barro muito forte, assim. A gente chama aqui no sul de cheiro de valeta, né? Tem um cheiro de valeta, o Mar Morto. Mas talvez seja semelhante ao cheiro de morte. E a verdade é que o Mar Morto é morto. Mas esse texto diz que esse rio vai vir e ele vai desembocar no Mar Morto. E o Mar Morto vai ter vida. E ali as pessoas vão voltar a pescar. E vão lançar rede, vai ter peixes lá. E eu quero ler com você, e a gente vai tentar entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Por que essa visão? Qual foi a experiência que Deus estava propondo aqui para Ezequiel, e não só para Ezequiel, mas para o povo? Lembre, nesse momento que Deus dá essa visão para Ezequiel, aonde está a nação dele? Presa. A nação dele está exilada na Babilônia, vivendo debaixo de um regime que eles não gostavam, praticamente como escravos. Eles não tinham liberdade, a liberdade deles era vigiada, era limitada, era uma situação caótica que eles estavam vivendo. Longe da terra deles, aquilo que era importante para eles já não existia mais, já tinha sido destruído, Jerusalém tinha sido destruída, e eles estão lá na Babilônia. Nesse momento, alguns anos, o texto aqui ainda faz questão de dizer que, deixa eu ver aqui, 47, não, é no verso 40, que a gente consegue perceber exatamente o período. No capítulo 40, vai dizer assim, no começo, no início do 25º ano do exílio, 25 anos eles estavam presos já na Babilônia, há 25 anos. Deus chama Ezequiel e dá uma visão para ele, e é essa visão que a gente vai ler. Ok? Conseguiram mais ou menos situar dentro da imagem? Eu até peguei uma imagem, me ajuda aí, Robertinha, tem uma imagem do que vai ser descrito aqui, que é o templo e uma água correndo. Não, essa é outra. Essa imagem é o que vai ser descrito no texto que nós vamos ler. Imagina o templo com sua glória, e a água vindo daqui. Claro que o texto ele vai declarar um pouco mais detalhes de onde a água vem, mas a água sai debaixo do templo, ela começa rala, pequena, e ela vai aprofundando, e ela desemboca no Mar Morto, ok? Aí o GPT ajuda a gente a fazer imagens, né? Bênção por isso. Mas eu queria que você me acompanhasse. Ezequiel, capítulo 47, no verso 1 até o verso 12, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, o que hoje nós chamaríamos de trena. Amém? Foi com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia aonde? No tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e a água que batia na cintura, joia. Mediu mais 500 metros e, deixa eu achar aqui, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada do leste, e da região situada do leste. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Do leste, e desce até Arabá, aonde entra, meu Deus, até Marabá, deixa eu achar aqui, Arabá, tá, aonde entra no mar.
Quando deságua no mar, ali a água é saneada. Por onde passa o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, de muitos tipos como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, todos serão deixados para o sal. Verso 12, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Amém? Fora o atrapalho na leitura em alguns momentos, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Mais uma vez, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela tem o poder para nos dirigir, para nos instruir, para nos alimentar, para nos confrontar, mas também para nos animar. E eu oro, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Eu peço, Senhor, que eu não venha a distorcer e modificar nada daquilo que o Senhor quer ministrar por meio das Sagradas Escrituras. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você já entendeu um pouco do cenário? O povo está lá preso. De forma extraordinária, Ezequiel é levado a ter uma visão. E a visão é essa que a gente acabou de ler. Uma água que corre. E aí, no primeiro momento da visão, alguma coisa interessante começa a acontecer. Ele é levado para dentro desse rio. E aí, no primeiro momento, ele chega, o rio tapa os seus pés, depois o seu joelho, depois a sua cintura, e depois de forma tal que o rio já é profundo demais, você não atravessa mais andando. Eu tenho a certeza absoluta que grande parte de nós já ouviu mensagens sobre esse texto, falando sobre a nossa capacidade de mergulhar mais fundo, de ir mais fundo com Deus, sim ou não? Quem já ouviu alguma mensagem que diz respeito a isso? Esse texto se referindo a esse estar mais, talvez mais dentro daquilo que Deus quer fazer. Bom, é sinal de que você já concorda comigo que esse rio é o próprio Deus que corre. Amém? É sinal que você já entendeu que esse rio representa o Deus, Criador dos céus e da terra, em movimento. Quando nós falamos que esse rio ele vai desembocar no Mar Morto, também você talvez já tenha percebido que quando Ezequiel está ouvindo essa mensagem no cativeiro, lá, ele está entendendo o quê? Deus está dizendo para eles, olha, hoje vocês se sentem aprisionados, fracos, ralinhos, vocês acham que a presença do Senhor na vida de vocês está rasa, não tem profundidade, mas não esqueça, haverá um tempo que isso no curso do tempo, no curso da história, isso vai tomar uma proporção maior. E o que hoje parece morto, o que hoje não tem vida, o que hoje não tem graça, amanhã produzirá vida e será visto por todos. Então, essa profecia de Ezequiel não era para aquele tempo. Era uma profecia que, na sua totalidade, ela ainda não se cumpriu. Por exemplo, o Mar Morto aqui é Israel. O Mar Morto aqui é o hebreu. O Mar Morto aqui é esse povo que Deus, lá no começo, chama eles para que eles sejam frutíferos. Mas, por conta do coração obstinado, eles foram se fechando, e eles se tornaram um lugar morto, um lugar sem vida, um lugar que não produz mais vida. Então, quando Ezequiel está falando, Ezequiel está ouvindo, vendo aquela imagem, o que Ezequiel iria levar para a nação é, hoje nós estamos sem esperança. Hoje, o nosso relacionamento com Deus é raso, é escasso, mas no curso da história haverá um tempo
que esse movimento de Deus, que talvez hoje é ralinho, é escasso, a gente não consegue perceber, isso vai tomar força, isso vai crescer, Deus vai se manifestar cada vez mais, Deus vai revelar sua bondade cada vez mais, Deus vai revelar sua grandeza cada vez mais, e haverá um momento onde Ele virá sobre a nossa nação novamente, e nós viveremos. Isso acontecerá. Em algum momento da história, isso acontecerá com o hebreu. Mas eu não quero chamar atenção para essa profecia. Eu quero chamar atenção o que está acontecendo no curso da história e aonde eu e você entramos nessa cena. Porque no texto que nós lemos, não sei se você, e eu fiz questão de passar batido pelo verso 12, mas o verso 12, ele justamente diz respeito a mim e a você. O verso 12, às vezes a gente fica achando, não, eu sou quem? Eu sou o Ezequiel que entra no rio? Não. A questão aqui do texto não é que a gente faça essa aplicação de sermos Ezequiel. Então, talvez até a gente possa usar isso, mas fica difícil eu usar esse texto para dizer que eu e você somos incentivados nesse texto a ir nos aprofundando, como está descrito aqui, água pelos pés, pelos joelhos, cintura, e até fica difícil usar essa aplicação. Mas uma aplicação que é muito clara para mim e para você aqui nesse texto, e que é um incentivo àquilo que Deus está fazendo, é quando no verso 12, o autor passa a descrever alguma coisa que o curso desse rio ia produzir no meio do caminho. Até a restauração do Mar Morto, alguma coisa ia acontecer no meio do caminho. Até a restauração do Mar Morto, o texto que nós lemos diz no verso 12, e se você puder, diz assim, árvores frutíferas de toda a espécie. E a gente podia mudar, dizendo talvez, nações, pessoas de todas as nações vão nascer à margem desse rio, à margem desse movimento de Deus. E aí, o que é maravilhoso é porque esse texto ele se aplica a mim e a você. No curso da história, daquilo que Deus está fazendo, no decorrer dos séculos. O movimento de Deus, ele vai aumentando, Deus não é estático. Deus é sempre progressivo naquilo que faz. As coisas avançam, as coisas prosperam em Deus. É por isso que de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus, quando Deus está em alguma coisa, aquilo prospera, aquilo avança, aquilo cresce, aquilo multiplica. Deus não é um Deus de subtração. Deus não é um Deus de escassez. Então esse rio que começa, talvez, perceptível, um rio que começa de forma que talvez você possa até produzir uma barragem, conduzir ele, redirecioná-lo, ele vai tomando uma proporção. E na medida que esse rio toma uma proporção, e na medida que esse movimento de Deus vai tomando uma proporção, esse movimento vai ficando exponencial, esse movimento fica nacional, fica continental, e fica agora completo. Ele vai produzindo algo à sua margem. O que eu olho para esse texto, eu entendo que o projeto de Deus de reestabelecer o Mar Morto ainda continua. Isso vai acontecer. Mas o que eu entendo é que quando ele está passando, coisas novas estão nascendo. E aí eu queria que você pudesse fazer um esforço comigo, de se entender como uma dessas árvores que estão nascendo à margem desse rio. Que você já concordou comigo que percebe que é Deus. Que percebe que é Deus. O convite aqui nessa noite não é para você mergulhar nesse rio, é para você entender que as suas raízes, elas podem se estender até Ele. É você entender que há uma promessa sobre a sua vida, de que você não vai ser só um mero convertido, você não vai ser só um mero prosélito, alguém que simplesmente achou uma religião interessante e ok, eu vou andar nessa religião. Não, a promessa para mim e para você é muito maior do que isso. É fruto. A promessa para mim e para você é que as nossas folhas não caiam. Significa dizer que para uma folha não cair, ainda que sopre o vento sobre ela, ela precisa estar viva. Eu não sei se você tem alguma árvore perto da sua casa. A gente tem lá perto de casa, aí sopra o vento, o pátio fica cheio de folha, aí você vai ver, é aquela folha que já está
meia coloração diferente, já não está mais tão verdinha. Ela já não estava bem, aí sopra o vento, ela cai. Mas aqui está dizendo que essas árvores, elas de toda espécie. Então, esse papo de que Deus é brasileiro é um papo furado, porque de toda espécie, Deus está suscitando árvores, filhos. Deus está levantando seus servos de todo lugar. Daquele país mais longínquo, mais rebelde, mais idólatra, mais revoltado contra as coisas do reino. Ah, mas na Índia são 35 milhões de deuses, é uma nação pagã. Lá Deus está levantando homens, árvores, que estão dispostos a ficar de pé. No bairro mais difícil, na família mais complexa, Deus passando a sua margem, está nascendo lá pessoas que não são simplesmente qualquer tipo de pessoa, mas é gente que, como o texto mesmo diz, é gente que as folhas dessa árvore nunca secarão e nem nunca cairão. Significa dizer que você sempre vai ser visto como algo vivo. De novo, eu tinha no meu pátio, o pessoal aqui já me ouviu falar, acho que umas 30 vezes, na minha saudosa pitangueira. Eu tinha uma pitangueira no pátio. Amava aquela pitangueira. Época de pitanga, eu enchia copos de pitanga, é ou não é, amor? Muito bom. Aí eu comecei a ver ela morrer. As folhas cair, não nascia mais pitanga. E aí ficou, sabe, eu não me permitia acreditar que ela tinha morrido, e ela ficou talvez um tempo lá, seca, né, no meu pátio. E a minha esposa sempre dizendo, você vai deixar até quando esse negócio morto aí, essa árvore aí, só para juntar formiga? E eu, não consegue esperar nem um ano, né? Toda hora, rápido a gente tem que resolver as coisas assim. E aí um dia eu me enfezei, peguei um serrote, fui cortar a pitangueira. Quando eu cortei a pitangueira, alguma coisa tinha corroído o tronco dela ali, a parte principal dela, por dentro, assim, era aqueles bicho da madeira, sabe? Que parece um verme, só que grandão, assim. Ele tinha comido ali. E ele matou a minha pitangueira. Mas essa não é a ideia. A ideia é que você será como aquela árvore, que qualquer um que passa e vê vida, porque as folhas não caem, elas não murcham. O outono não tem a influência sobre ela. Ela está viva. As pessoas vão ver tudo caindo à volta, mas quando põem o olho nesses que estão à margem desse rio, põem o olho e dizem, como pode? Está tudo caindo à volta, mas essa pessoa se mantém firme, se mantém inabalável. E ela ainda é um referencial para os outros, porque ela se mantém frondosa, se mantém inspiradora. Porque não é só a gente estar de pé, irmãos. A gente acha que a vida do crente é essa. Não, eu tenho que chegar lá. Tem que chegar no final, tem que estar de pé só. Não, lembra lá no final de, acho que Atos 27, eu não lembro agora, Paulo está indo para ser levado para ser julgado em Roma. E aí ele vai num navio, e quando no navio, aquele navio sofre uma tempestade. E ele orienta aqueles homens, ele dá orientação para eles. Aí, aqueles homens não ouvem aquela orientação. E aí o barco naufraga, e eles se salvam sem nada. Só agarrados nos pedacinhos de tábua, perderam a carga, perderam a dignidade, talvez perderam o recurso da vida inteira naquele barco. Mas Paulo tinha dito, se vocês me ouvirem, ficarem comigo, nada de mal vai acontecer com vocês. E eles não ouviram, e eles se salvaram, sim ou não? Gente, se salvaram. Se salvaram, sim ou não? Sim. Como se salvaram? Agarrados nos pedacinhos de tábua, sem nada. Não é esse o projeto de Deus para mim e para você. Não é chegar lá no final, uns cacos velho, todo quebrado, amargurado com a vida, com todo mundo. Quanto crente eu já sento para conversar e... não dá para confiar em pessoa, né, pastor? Mas desde quando deu? Desde quando você confiou em você? É verdade, não dá para confiar em pessoas. Comece desconfiando de você mesmo. Só que aí a gente vai achando que a vida cristã é essa coisa, sabe? Perdendo folha pelo caminho. Não, o texto está dizendo aqui que essa árvore que está plantada à margem desse rio é uma árvore que as folhas não caem.
é uma árvore frondosa. O texto segue dizendo, essa árvore cheia de folhas, ela não será como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Lembra que lá Jesus amaldiçoou uma figueira? E porque ele vai, a figueira está bonita, está cheia de folha, e quando ele chega na figueira, ele vai tentar pegar um fruto, a figueira não tem fruto. Ela só tinha beleza, mas a árvore que está junto desse rio, junto da presença de Deus, a árvore que cresce ligada àquilo que Deus está fazendo, é a árvore que dá fruto em todo o tempo. E quando as pessoas vão procurar em você, tem fruto, não é só papo, não é só história, não é só Bíblia embaixo do braço, é vida cristã de fato. É um evangélico no sentido qualitativo da palavra, não só nominal. Aí nem amém a gente fala, né? O texto diz, sempre haverá frutos em seus ramos. Verso 12, sempre haverá frutos em seus ramos, produzirão uma nova colheita a cada mês. Essas árvores que estão ligadas a esse rio, todo mês, estão produzindo algo novo. Você já conheceu aquela pessoa? Não diz que sim, nem que não, nem olha para o lado, nem faz careta para o marido ou para a esposa, ou para o amigo. Aquela pessoa que você encontra ela hoje, você vai encontrar ela daqui a 10 anos. Você fazendo o quê? A mesma coisa, as mesmas lutas, os mesmos desafios. Continua com os mesmos dilemas, não tem nada novo nunca. Conheceu alguém assim? Tem, né? Tem gente que é sempre as mesmas lutas. Eu não estou reclamando, irmãos. Sou pastor, Deus me chamou para sentar e ouvir. Mas tem pessoas que há anos eu ouço as mesmas dificuldades. Das duas, uma. Ou essa pessoa não está ligada, não está com as suas raízes se estendendo para esse rio. Ou a pessoa não está ouvindo o que Deus está falando. Porque problemas teremos, mas até os problemas serão problemas novos, irmãos. Amém? Não te conforma a viver sempre com o mesmo problema. Até os problemas serão novos. Até os desafios serão diferentes. Davi, ele viveu uma vida onde ele teve grandes desafios, mas nunca era sempre o mesmo. Sempre a mesma história. Sempre o mesmo leão, sempre o mesmo urso. Não, era um dia um leão, um dia um urso, um dia um gigante. Né? Depois foi ele mesmo. Olha a ironia, né? Ele ganhou de coisas tão fortes e perdeu para si mesmo, quando ele viu uma mulher bonita que não era dele, e ele acabou, né? Tantos gigantes ele venceu e caiu, do gigante menor ele caiu. Menor em estatura, que era ele. A grande questão aqui é que sempre haverá frutos em seus ramos e produzirão uma nova colheita a cada mês. Coisas novas. Quem está à margem desse rio que flui, tem coisas novas para contar, experiências novas para viver, experiências novas com Deus. Qual foi a sua última experiência nova com Deus? Qual foi o seu último insight, que você quiser chamar de insight, que Deus deu para você? Qual foi a última percepção nova que você teve lendo as Sagradas Escrituras, que fez os seus olhos encherem de água, dizendo, uau, eu nunca tinha percebido isso, é o Senhor. Qual foi a última vez? Coisas novas. Coisas novas. Coisas que Deus não deu para ninguém. Porque o texto começa dizendo, no verso 12, que são várias árvores de várias espécies. E cada espécie dá fruto segundo a sua espécie, sim ou não? Se eu sou um limoeiro, eu não dou laranja. Então a gente quer, às vezes é limoeiro que dá laranja. Às vezes eu quero viver o que o outro está vivendo, eu quero viver o que o Samuca está vivendo. É muito legal o que ele está vivendo, e aí eu estou ali ansioso para que o meu novo seja o novo dele. Mas o novo dele é dele, o novo meu é meu. Amém? E o texto segue. Sempre haverá frutos em seus ramos, produzirão uma nova colheita por mês. Pois serão regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos. E aqui eu quero encerrar essa mensagem. Quero gastar os poucos minutos que me restam nesse trecho. Essas árvores, elas não vivem para si. Essas árvores, elas não se autossustentam, elas não se retroalimentam. Porque o texto encerra no verso 12 dizendo, os seus frutos servirão de alimento. E as suas folhas de remédio.
O fruto da árvore não é para a árvore, o fruto da árvore é para alimentar alguém. E a minha folha não é para mim, a minha folha é para curar alguém. Eu sou vivo, eu sou produtivo, não é para eu me vangloriar da minha produção, é para que pessoas sejam alcançadas. Aquilo que Deus está produzindo em mim por meio da sua palavra, não é para que eu me torne um cabeção, não é para que eu me torne um teólogo, e você pode se tornar um cabeção, você pode se tornar um teólogo, e bom que você se torne um teólogo, mas se essa teologia não produzir equidade, se essa teologia não produzir mudança, se essa teologia não produzir vida, é mar morto. Amém? E aí, os seus frutos servirão de alimento. Você cresce, você frutifica. E quem se alimenta de você? Quem se alimenta daquilo que você, com as suas raízes, está extraindo de Deus? Seus filhos, sua família, sua esposa, seu marido, seus familiares, seus amigos, a sua igreja. Quem se alimenta dos seus frutos, irmãos? Qual irmão aqui de fé, de comunidade, que você conhece, que você pode dizer assim, pô, eu tenho servido aquele irmão, tenho lido a Bíblia com ele, tenho saído para orar com aquela irmã, tenho mandado vídeos que edificam, não vídeo de meme, não vídeo de bobagem, mande vídeo de meme, de bobagem, mas reserve um tempo para mandar coisas sérias, que edificam, que instruem, que encorajam. Toda hora eu estou recebendo no meu celular vídeo de escândalo. Porque o pastor fez aquilo, aí é um profeta lá, falcatrua, e é um cara que não sei o quê, e é um cara que papai. E aí você vai dizer, não, isso vem de quem? Vem dos não crentes que estão debochando da nossa fé? Não. Vem dos irmãos. Bom, uma coisa eu sei, não vou receber mais vídeo. Mas não, estou brincando porque a maioria não vem daqui, tá? Vocês são mais crentes. Mas a grande questão é que os nossos frutos, eles vão servir de vida, de alimento. Deus faz você crescer, para que outros cresçam com você. Deus vai tornar você uma árvore frutífera, para que outros recebam nutrientes. E antes de tudo, olha o que diz João capítulo 15, verso 8, diz assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem Jesus falando, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu dizer que sou discípulo de Jesus não diz nada. Agora, se eu produzo muitos frutos, eu glorifico a Deus, e eu estou dizendo, eu estou ratificando, eu estou, declarando publicamente, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu estou disposto a não só contar as minhas derrotas, eu estou disposto a contar como Jesus me ajudou a vencer os meus dilemas, como Jesus me ajudou a vencer os meus medos, como Jesus me ajudou a vencer a pornografia, como Jesus me ajudou a vencer a mentira, como Jesus me ajudou a vencer a violência, como Jesus me ajudou a vencer a dependência, seja qual ela qual for, como Jesus me ajudou a lidar com pessoas, como Jesus me ajudou a perdoar, como Jesus me ajudou a pedir perdão. Frutos. A gente vai produzir frutos e as nossas folhas, elas vão servir de remédio. A gente não vai ser só aparência por ser aparência. Lembra que o texto do verso 12 começa dizendo que a gente vai crescer e que as nossas folhas não vão cair. Não é para a gente ficar só se aparecendo e dizendo, olha que bonito, que forte, que grande, está sempre vivo, olha lá os ventos estão soprando, e o Pablo está lá, inabalável, cheio de folha bonita. Não, essas folhas elas têm um propósito, não é me tornarem mais belo, não é me tornarem mais crente, não é me tornarem mais admirável e digno de aplauso, não. As folhas que eu vou produzindo, elas têm um propósito de remédio. Sabe por que você tem que pegar as mensagens que são pregadas desse altar e mandar para o maior número de pessoas possíveis? Porque é remédio. Sabe por que você tem que contar para os outros o que Jesus fez e está fazendo na sua vida?
Porque é remédio. Você vai sentar com pessoas no profundo da depressão. E talvez você teve uma experiência de depressão. E você vai sentar com elas e você vai dizer, olha, eu agi dessa forma, eu tenho agido assim, eu tenho buscado socorro, eu tenho buscado amigos. Talvez você, de forma muito corajosa, você tenha aqueles pecados que a gente julga piores que os outros, né? Tem alguns pecados que a gente não dá muita bola. A gente até fez uma série aqui, Presbítero Luiz, que trouxe sobre pecados aceitáveis. Quem lembra dessa série nas terças aqui? Tem alguns pecados que a gente torna aceitáveis. Preguiça. Preguiça é um traço comportamental. Né? É só comportamento. Eu não tenho preguiça para nada que me beneficie. Mas para servir alguém, Senhor, é uma coisa assim, uma leseira que me dá. Mas as nossas folhas, elas servem de cura, de remédio. Pastor, mas quem sou eu? Você é alguém que tem as suas raízes. É por isso que o texto de Ezequiel 47 gasta tempo dizendo da onde esse rio vem e aonde ele vai. E é por isso que esse texto passa o tempo dizendo que a ênfase é nesse rio que cresce, que vira um movimento, que é maior que você de forma tal que o profeta não consegue nem entrar nele. Em algumas versões vai dizendo que esse homem, que lá no versículo 40 vai dizer que era um homem que tinha um rosto dourado, que levou Ezequiel para esse passeio. A Bíblia diz lá, em algumas versões vai dizer que fazia ele atravessar de um lado para o outro. Aí chegou uma hora que Ezequiel já não conseguia mais atravessar, porque aquilo cresceu. E aí esse poder é Deus, esse poder que cresce, esse movimento que aumenta. E aí é nesse movimento grande, é nessa força impetuosa, é dali que nós tiramos energia. Não é porque a gente é bom, é porque as nossas raízes estão lá. E aí eu tenho folha. E aí a minha folha serve de remédio. Não é para eu ser bonito. Não é para mim pagar de especial. É porque eu vou ser útil. E se de repente você está aqui nessa noite dizendo, poxa, mas eu não sou útil. Talvez esse seja o seu conceito a seu respeito. Mas não é o conceito de Deus a seu respeito. Pastor, por que você trouxe esse texto? Porque esse texto, funciona como um autodiagnóstico. Você olha para esse texto, você olha para essa árvore, e você diz, como eu estou? Como estão as minhas folhas? Será que eu sou uma árvore de outono, aquela que sopra o vento e eu fico só galho? Então, se você é essa árvore que sopra o vento e não fica nada, cuidado, tuas raízes talvez estão se esticando para outro lado. Talvez as tuas raízes estão se ancorando em outras coisas. Quem sabe num título, quem sabe numa conta, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu conceito. Quem sabe numa cosmovisão política. Quem sabe aonde as tuas raízes estão se estendendo e se agarrando. Porque se não for nesse rio, a Bíblia diz que se está nesse rio, o resultado é folhas que não caem, frutos e novidade de frutos todo o tempo. E tudo isso para benefício. Então, esse texto ele serve como um autodiagnóstico. Você olha para essas árvores e você olha para você. Bom, a comparação é que eu sou essa videira, eu sou essa árvore que tem que produzir. Mas e como é que eu estou hoje? E deixa eu dizer uma coisa para você bem séria. Se você está ouvindo essa mensagem, e essa mensagem está produzindo alguma coisa em você, boa ou ruim, provavelmente você é uma das árvores. Porque olha o que diz acerca daquilo que não tem vida, tá? Que não tem jeito. Deixa eu achar aqui, se eu acho. Aqui, verso 11. Mas os charcos, os pântanos, não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Existe nessa cena, nesse texto que nós acabamos de ler, existe
um lugar que esse rio não passou, que é o pântano. Quem já pisou num pântano? Tá, a gente chama aqui de banhado, gaúcho. Quem já pisou num banhado? Aí, olha só como aumenta, né? Banhado é aquele negócio que não é nem terra e nem água. É o meio termo. É a coisa meio lá nem cá. Aí está dizendo o texto que essa parcela, que meio lá e meio cá, assim, que não é nem terra e nem água, que talvez esse que hoje a gente chamaria de prosélito, é a pessoa que admira a religião. Acho interessante o conceito, né, da fé evangélica. E tá bom, só acho isso. A Bíblia está dizendo que ele vai continuar com seus ouvidos fechados, porque a vida não passa nele. Ele não, o que eu estou dizendo não faz o menor sentido, não faz a menor, não muda nenhuma circunstância. Entra por aqui, sai por aqui. Nem para se irritar comigo é estimulado. Porque se de repente você está me ouvindo e alguma coisa está fervendo dentro de você, se irritando comigo, se inquietando, saiba, o Evangelho, ele produz inquietação na gente. O Evangelho, ele é acusação. O Evangelho nos confronta, porque a boa notícia, o Evangelho vai dizer, vocês são pecadores. Se Jesus não morresse no seu lugar, você não conseguiria se salvar. Vocês são inábeis, incapazes. Então o Evangelho é a acusação, ele sempre vai produzir, ele é uma crítica ferrenha a mim e a você. Então se você está se sentindo incomodado, ok. Agora se nada está acontecendo, nem incômodo, nem motivação, nem desejo de mudança, nem uma sensação de que, opa, eu preciso sair daqui, eu preciso ser essa árvore que dá fruto. Poxa, Deus me chamou para ser vida, Deus me chamou para apresentar vida, Deus me chamou para frutificar, Deus me chamou para alimentar, Deus me chamou para curar, e eu estou aqui parado, cuidando só dos meus problemas. Oh, eu vou sair daqui, amanhã vai ser diferente. Se você ainda está nesse coração, ok. Mas se nada está acontecendo, o texto diz que esse meio termo, esse charco, esse banhado, ele vai continuar sendo entregue para o sal. E ele continuará sendo antisséptico, antivida. Ele continuará sendo um ambiente hostil para a vida. E eu sei que não é você esse lugar. Eu sei que alguma coisa está produzindo aí. Eu sei que algum sentimento está sendo produzido aí. A questão é como você vai fazer quando sair por aquela porta. A questão é o que você vai fazer agora. A questão é a decisão que você vai tomar no seu coração. De dizer, ok, tem um rio passando aqui do meu lado e eu vou estender as minhas raízes para ele. Eu vou me alimentar dele, eu vou tirar os nutrientes dele. Deus está passando aqui do meu lado e ele já não depende mais de mim para se tornar um movimento. Ele já está acontecendo, já é mais forte, ele já carrega o que ele tem que carregar, já é um grande rio. Agora a minha decisão é, eu tiro os nutrientes dele, eu me alimento dele, eu me alimento de qualquer outra coisa. Essa é a decisão que você tem que tomar. Amém? E aqui eu paro de pregar.